Uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim chegou quarta-feira e estamos ao vivo, direto dos estúdios, dentro da Casa Missionária, em Osasco, São Paulo, para o Brasil, para o mundo. O nosso programa semanal Papo na Palavra, sempre trazendo conteúdos importantes, assuntos de relevância para o nosso elevo espiritual, e como sempre abrimos o programa e dizendo e afirmando que devemos crescer na graça e no conhecimento. Por que, pastor Paulo, a gente erra por falta de conhecimento? Foi Jesus que disse, né? Pois é, Jesus quem disse e nos orienta. E precisamos sim, gente, ter conhecimento, transbordar sabedoria. Precisamos avançar cada vez mais, e é por isso que todas as quartas-feiras a TV Urgem traz até você o programa Papo na Palavra. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está do outro lado da telinha, em casa, no local de trabalho. Que bom estar com você. Um bem-vindo, uma noite excelente de quarta-feira a todos aqueles que nos acompanham na Rádio Web Urgem. Obrigado pela companhia, pela sua audiência. E esse é o momento que você compartilha o programa. Eu estou aqui, compartilhando, viu, nas minhas redes sociais, compartilhando no Facebook, compartilhando aqui no Instagram, no WhatsApp, porque o assunto de hoje, pastor Paulo, meu amigo, é muito importante, com uma significância, será que posso dizer assim? Tem no dicionário. Olha, com uma importância extraordinária para os momentos que estamos vivendo, né? Exato. O Papo na Palavra tem se preocupado em trazer assuntos que tratam esse atual momento da sociedade, da nação, do mundo. E, é claro, com um olhar bíblico. Por isso que o nome do programa é Papo na Palavra. Então, a partir de agora, corre aí para suas redes sociais, através da fanpage Urgência Missionária, comece a compartilhar com seus grupos, compartilhe na sua linha do tempo, envie para amigos, envie para familiares, porque vamos discutir este assunto muito importante. O tema de hoje é: igreja, empresa ou seita? É uma pergunta. O tema de hoje do Papo na Palavra, pastor Paulo, é uma pergunta. É igreja, é empresa ou é seita? E aí, pastor Paulo? Boa noite, meu amigo. E aí, para isso, trouxemos alguém para responder essas perguntas, né? Alguém que está bem abalizado nessas questões aí, que vai poder nos esclarecer sobre isso, porque isso é tema aí de um texto dele aí no Face, aí um texto muito bom, com boa colocação, de alguém que conhece o que é a igreja, vive o que é a igreja. E mais do que nunca, né, precisamos ouvir pessoas que amam o Evangelho. Que amam a obra de Deus. Que amam a obra de Deus, que amam o Evangelho, que amam a causa do Evangelho. Exatamente, isso mesmo. Porque o que a gente mais discute aqui no Papo na Palavra é sobre a questão do ativismo religioso. Isso. E mais do que nunca, gente, precisamos vencer essa atitude. Exato, corretamente. É ou não é, pastor? Sair do ativismo religioso e viver um cristianismo, né? Porque muito se fala do cristianismo, mas muitas vezes a gente vive um ativismo religioso e esquecemos o que é ser cristão de verdade. E quem perde é só a igreja. É só a igreja. É a igreja de Cristo que perde, né? Exato. Nós padecemos por falta do conhecimento. E é por isso que nós temos essa grata satisfação de receber, de participar com a gente do programa Papo na Palavra desta quarta-feira. Vamos receber com muita alegria o nosso convidado, pastor Gessé Sobral. Vou deixar o pastor Paulo fazer as honras aí e receber nosso convidado, pastor Paulo. Pastor Gessé Sobral, grande amigo. Ali faz parte da Comadesp, a gente sempre se encontra ali nas reuniões da Comadesp, né? O ano passado não foi possível, mas saudades, mais uma pessoa incrível.
Pastor Gessé Sobral, seja muito bem-vindo ao Papo na Palavra. Que satisfação receber. Boa noite. Boa noite, queridos, amados irmãos desse seleto programa Papo da Palavra. Agradeço o convite da interlocução do pastor Paulo, nosso amigo, comandante Piano, obreiro da causa do Senhor, e a todos vocês aí que têm militado, né, nesse campo tão necessário, né, que é a exposição da palavra, é o esclarecimento das verdades bíblicas, é o enfrentamento de temáticas que perpassam a vida da igreja, né, e nós temos que ter nossos posicionamentos, esclarecimentos e direcionamentos. Boa noite a todos que nos assistem, tanto os que já estão acostumados que são assistentes e espectadores assíduos do Papo da Palavra, como a minha família também, irmãos em Cristo em Piracicaba. Deus abençoe a todos vocês. Espero que esse seja um tempo de bênção, de aprendizado e de comunhão em Cristo. E você que está nos acompanhando tem a liberdade de, no decorrer do programa, participar do nosso tema, comentar, expor, né? Colocar aí a sua opinião e dentro, né, do possível, tenho certeza que vamos comentar aqui também a sua opinião, a sua visão sobre o tema que vamos discutir a partir de agora no programa Papo na Palavra, com o pastor Gessé Sobral, um homem muito bem preparado, né, professor de teologia, professor de história e filosofia, enfim, um homem, graças a Deus, muito bem preparado para instruir, para ensinar e para discutir esse tema. E o texto bíblico base, pastor Paulo, desta quarta-feira, está onde? Mateus 16, versículo 18, que Jesus diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero colocar aqui a escolha desse texto porque eu costumo dizer sempre nas pregações que porta é algo estático, não se movimenta. Mas a gente tem vivido um tempo aí nas igrejas que parece que as portas se movimentam, né? Parece que as igrejas... Isso é um posicionamento meu. Parece que assim, a gente fica parado esperando que as portas do inferno venham sobre nós e nós vamos guerrilhar sobre ela. Mas Jesus diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Logo se diz o quê? Que a igreja se movimenta. Que a igreja não fica parada, ela se movimenta. A igreja é um organismo vivo, ela se movimenta. E a gente tem visto o debate hoje, o grande comentário do dia hoje foi essa questão do Supremo julgando se pode haver culto, essa preocupação. E na minha concepção, igreja somos nós. Eu costumo dizer nas congregações que dirijo, nas igrejas que sempre estou à frente, que a igreja ela está na universidade, a igreja está na faculdade, a igreja está no bairro em que eu resido, a igreja está no meio da minha família, a igreja está nas escolas, no trabalho, aonde tiver um cristão que professa Cristo, verdadeiramente ali a igreja está. Então, nós devemos tomar consciência disso, porque a discussão na internet tem culto ou não tem, aquela preocupação tem que ter, e nós esquecemos que nós somos igreja. Então, eu acho que esse debate de hoje, essa conversa, debate não, esse bate-papo de hoje, ele é muito importante para isso, para as pessoas entenderem que a igreja se movimenta, ela não fica parada. Nós nos reunimos para cultuar a Deus, porque Hebreus diz que nós não devemos deixar de cultuar como é costume de alguns, mas que nós devemos cultuar para quê? Porque cultuando, nós estamos ali glorificando a Deus, nós estamos num ajuntamento. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas a igreja ela tem que estar onde nós estamos. E aí, você que está em casa, qual é o seu pensamento? Qual que é a sua visão? Igreja, empresa ou seita? Está no ar o Papo na Palavra. Pastor Gessé Sobral,
Nós, diante de todas essas discussões que nós estamos presenciando, né, no último ano, provocado aí pela questão da pandemia, vamos aí abrir o quadro de perguntas, perguntando ao senhor, igreja e pandemia, o que mudou? Bem, amados, é um tema bem reflexivo, né? Igreja e pandemia, o que mudou foi principalmente o eixo, né? Mudou a configuração, né? Somente a igreja brasileira. Nós valorizamos por demais o templo e fizemos do templo o eixo maior para atrair as ovelhas e a membresia. Obviamente, com exceções, né? Não, muitas vezes nem o que acontecia no templo, né? Nem o motivo pelo qual o templo é importante, e ele é importante, lugar de comunhão, lugar de aprendizado, né? Lugar de adoração a Deus, de socialização também, de compartilhamento, mas mudou o eixo, né? Antes era o membro, a ovelha, busca o templo, porque no templo acha o pastor, né? E falando mais na configuração, não só reformada ou pentecostal clássica, mas na configuração neopentecostal, é lá no templo que está o homem santo de Deus, que levanta sua mão, que tudo acontece, e que perpassam outras coisas, né? Principalmente do neopentecostalismo, que faz de parte, né, desse mundo gospel um misticismo, né? Então muda, de qualquer forma, mesmo igrejas reformadas, históricas, ou mesmo em pentecostais clássicos, uma Assembleia de Deus, muda o eixo, né? Não é o membro agora que procura o templo, que procura o pastor, agora é o pastor que procura o membro da ovelha, né? Alguns por zelo, por amor, e outros por outros interesses, e aí nós vamos abrir isso aí na caminhada agora das respostas e perguntas, né? Então muda, né? Muda esse eixo de procura, né? Procura. E a gente percebe que um ano depois, parece que os pastores quase que não aprenderam muita coisa, pelo menos uma parte deles, né? Porque a insistência ainda está no templo, né? Por quê? Porque nesse um ano houve a explosão dos usos das TICs, né? Ou das TEDICs, como alguém queira dizer, né? Das tecnologias de informação e comunicação, né? Houve uma explosão, igrejas se prepararam, pastores se prepararam, a molecada da igreja foi valorizada, obreiros se levantaram só na área, e a igreja percebeu que a área de comunicação é uma área tão importante quanto o diaconato, quanto a escola dominical. Então, algumas igrejas se reinventaram, e outras não. Outras ficaram insistindo, vamos abrir igreja, porque faltou, né? Algumas faltaram recursos, obviamente, mas outras não, outras com recursos, com pessoas também, viraram as costas, né? Fizeram alguns cultos online, ainda tem culto online, tem condições, mas estão querendo trazer o eixo de volta. E nunca mais a igreja volta a ser apenas presencial, né? Vamos caminhar aí para o sistema híbrido, vamos ter aí uma parte da igreja virtual, ainda que eu defenda o sistema presencial, igreja comunhão, igreja compartilhar, igreja presença, igreja pastor conhecer, igreja calor humano, tudo isso, mas a virtualidade nas relações eclesiásticas, por assim dizer, ela é uma realidade, né? Hoje eu pastoreio, entre aspas, pessoas que estão em outros países, estou indicando para outras igrejas lá, mas me tem aí como o seu pastor. Então o uso, né, o eixo muda, o uso das tecnologias, e com o uso das tecnologias também foi exposto também algumas coisas da igreja, né? Foi exposto as virtudes da igreja, foi exposto as nossas debilidades, principalmente as debilidades do púlpito, né? Onde falta palavra, onde falta sermão expositivo, onde falta mensagens temáticas, ou mesmo mensagens devocionais com o mínimo de aspecto bíblico, de interação bíblica, de interpretação bíblica simples, né? Não vou nem dizer de uma hermenêutica aprofundada, de exegese, eu vou dizer de mensagens simples, né? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, no nosso caso, pentecostais, em breve voltará, né? Questões simples. Então, algumas debilidades foram expostas. A igreja foi exposta nesse sentido, né? Porque ao recorrer à internet, ao recorrer às tecnologias, as coisas boas vieram também, mas as nossas debilidades foram expostas. Então, muda o eixo e muda toda a configuração.
pastor Gessé, na minha pergunta é assim, qual o papel da igreja hoje, né, dentro de uma crise sanitária dessa proporção? E pelo que nós vemos no noticiário, pelo que a gente vê o que está acontecendo no mundo, isso não vai acabar tão cedo, porque a nossa expectativa é que até o meio do ano as coisas vão melhorar, mas do jeito que se caminha, é que não vai acabar tão cedo. Qual o papel da igreja? Olha, o papel da igreja é um papel múltiplo, né? E aí nós temos algumas dificuldades em compreender isso, porque tem pessoas que só acreditam que o papel da igreja seja espiritual. O papel da igreja é um papel múltiplo, né? Assim como o catolicismo, nos 1000 anos que reinou praticamente absoluto aí, cumpriu muitas vezes esse papel, né? Quando a peste negra, em outras guerras, como a Guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França, e outras pandemias, né? Como a gripe espanhola que surgiu no mundo, a própria Igreja Católica cumpriu, né? Mesmo antes da Reforma, já vinha cumprindo parte desse papel. E depois da Reforma, tanto a Igreja Católica como as igrejas protestantes cumpriram um papel múltiplo, né, em guerras, em pandemias ou em catástrofes naturais. O papel da igreja é um papel múltiplo. O primeiro papel, obviamente, é o papel espiritual, né? O papel espiritual da igreja, é o papel principal da igreja, né? Ele é espiritual e principal, né? A igreja é a embaixada de Cristo na terra. A igreja é a grande gestora dos valores do evangelho, né? A partir do amor, da caridade, da verdade, da esperança. Então, o papel espiritual da igreja é o primeiro papel que ela tem que cumprir, trazendo conforto, né? Nós temos um momento agora de quase 4.000 mortes por dia. A igreja tem que cumprir o papel de conforto, não de confronto, como nós estamos indo. Parece que nós estamos mais dispostos a confrontar politicamente do que confortar os enlutados, confortar aqueles que os parentes estão moribundos, né, no respirador, entubados. Então a igreja tem que cumprir esse papel espiritual, né? Papel de conforto, de encorajamento àqueles que ainda estão vivos. Às vezes a gente não está meio morto, meio vivo, né? Porque a gente precisa ser encorajado a enfrentar, a continuar vivendo com os protocolos, com os cuidados, mas continuar vivendo, continuar acreditando, continuar confiando, né? E o papel de esperança em Cristo, né? Então, no papel espiritual tem esse caminho do conforto, dos enlutados, né? Daqueles que estão com os seus parentes e amigos moribundos, o papel de encorajamento daqueles que precisam lutar, precisam trabalhar, precisam defender o pão de cada dia, e papel de esperança, que a nossa esperança está em Cristo, né? Esperança da eternidade. Também temos o papel social da igreja, né? As ações solidárias. A igreja não pode apenas se preocupar com a sua sobrevivência, né? Com a sobrevivência do pastor, do aluguel, do salão, da água, à luz da igreja. Ela tem que olhar um pouco mais, né? Então ela tem que ser a grande gestora das ações sociais. Eu creio assim que nesse momento nós estamos falando muito dos governos e precisamos fazer um pouco mais, ainda que muitas igrejas estão fazendo. Eu sei disso. Nossa igreja ainda é pequena, mas está fazendo bastante. Outras associações aqui estão fazendo. Eu conheço pessoas que, em vários lugares do Brasil, e fora do Brasil, a igreja está fazendo, mas poderia fazer bem mais. Por exemplo, há 19 milhões de pessoas que, segundo estatísticas, ou pesquisa, melhor dizendo, estão passando fome no Brasil. Mas 19 milhões, perto de 210 milhões, nós não poderíamos estar esperando só do governo. Se nós temos aqui, por exemplo, 90 milhões de evangélicos no Brasil, talvez uma parte desses também façam dificuldade, mas a própria igreja poderia ajudar nisso. Na minha cidade, me parece que tem 1.500 famílias que estão passando fome, segundo os dados do jornal que noticiou essa semana. Mas dizem que tem 100 mil evangélicos. Então, está tendo muitos evangélicos para pessoas passando fome. Então, se todos nós fizermos um pouquinho, estou dizendo de fome, não estou dizendo de outras questões, pagar carnê, até água, luz, estou dizendo de outras coisas, estou dizendo de segurança alimentar. Ninguém pode passar fome numa nação em que 1/4, alguns falam até que 40% dessa nação é evangélica. Né? E se colocar com os católicos, nós somos a grande maioria. Talvez 60%, 70%, 80% dessa nação é cristã, católica e protestante. Então, numa nação cristã, seja católica ou protestante, não pode passar fome. Porque estamos esperando do governo, bolsa isso, bolsa aquilo, você está entendendo? Então, a igreja tem esse papel espiritual, mas tem um papel social também.
Depois ela tem um papel doutrinário, ela não pode deixar de ensinar, porque as heresias se multiplicam no momento de crise. As falsas profecias, como nós tivemos aí do anjo da morte, né? Os oportunistas, e aí vem a questão das seitas também, né? Então a igreja tem que se pautar no ensino, o pastor tem que se posicionar no ensino, e aí tem as tecnologias para isso. E também, obviamente, a igreja tem que se pautar do seu papel como cidadã, né? A igreja como instituição, ela é um agente político, não tem como ver. Ela é uma organização, né? E ela tem que ter uma vigilância com relação aos direitos, como está acontecendo hoje no Supremo, né? Porque lá é uma vigilância, né? Se somos a favor ou contra, é uma outra história. Mas tem que haver uma vigilância, né? Porque hoje tiram a liberdade de culto presencial, mas será que amanhã depois não vai ter a live? Né? Será que não vão perceber que somos conservadores demais? Então, a igreja tem que estar vigilante nisso. Ainda que se vier perseguição também está dentro do contexto bíblico. Mas enquanto pudermos lutar e ter a liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de cultuar presencialmente, é importante. Claro que aí dentro das regras estabelecidas para não propagar o Covid-19. O senhor entende, pastor Gessé, que a igreja devido está perdendo aí a sua origem, né? Vamos generalizar, mas porque muitos estão deixando de pregar a palavra, o evangelho na sua essência, indo mais para o enfrentamento, para a briga, para o bate-boca. Aí está o problema de onde a igreja não está cumprindo efetivamente o seu papel na sociedade, né? Entrando aí nesse entendimento, se 60%, 70% da população brasileira é cristã, poxa, por que tanta gente assim passando necessidade? Né? Sendo que a igreja, se a gente olhar o histórico da igreja, a igreja sempre teve uma participação extraordinária na história mundial nessas questões sociais. Né? Então, hoje a gente olhando para um cenário Brasil, por que o Brasil, né, não consegue ser efetivo? A igreja brasileira não consegue atuar com mais efetividade na questão dos necessitados, né, dos órfãos, das viúvas, daqueles que realmente estão enfrentando um momento crítico, né, financeiro, não tem o pão sobre a mesa. É porque a igreja tem perdido a sua essência? Não só perdido a sua essência, como a igreja tem relegado a sua missão a um nível inferior. A igreja tem relegado a sua missão, dada por Cristo, né, a um nível inferior. O que disse Tiago? Você quer ser religioso? Refreia sua língua, guarda sua língua do mal, porque a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Então está na Bíblia, né? Estamos dizendo aqui questões bíblicas. Agora, a igreja, principalmente a igreja como organização, quando eu estou falando aqui, não estou falando da igreja de Cristo, a igreja invisível, indivisível, que é formada por todos os cristãos, de todas as denominações, ou de várias denominações. Estou dizendo a igreja, enquanto corpo organizacional, constituição, ela tem relegado a sua missão a um nível inferior. Então, hoje, ela quer atuar mais politicamente e menos profeticamente. E quando ela atua profeticamente, ela atua só denunciando. E de críticos do sistema, nós já estamos cheios. Nós falamos tanto no mundo sem Deus, que o mundo está acreditando que Deus não se importa com ele. Nós falamos tanto que o mundo está sem Deus, nós falamos tanto no mundo sem Deus, né, que o mundo está acreditando que Deus não se importa com ele. Né? Quando nós deveríamos elevar a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é pregar a transformação. E pregando a transformação, ela ser a gestora da caridade. Né? Agora, o problema é que a igreja ela quer se tornar mais política. E pasme, a igreja quer se tornar política sem ser politizada. E aí vai para os extremismos. Né? E hoje a igreja politicamente vive o extremismo. Né? Não porque apoia um candidato de direita, porque defende ideias de candidatos ou de políticos de direita que confrontam a palavra de Deus. Né? Discursos de que determinadas pessoas que cometem crimes, como bandido bom, bandido morto. Né? O nosso Cristo, salva o bandido na cruz. E tem discurso de cristão e pastor dizendo que bandido bom, bandido morto, defendendo porte de armas. Né?
É mais ou menos assim, eu não defendo o aborto, mas se eu precisar matar, eu mato. Então, olha como nós somos contraditórios, né? Então, é muito complicado isso aí. A igreja está perdendo a sua essência e relegando a sua missão a um patamar inferior, né? Patamar inferior. Porque a igreja ela acha que ela pode mudar o sistema. O que a igreja não entendeu, e eu quero deixar aqui muito claro aos amados que nos assistem, é que Jesus não veio mudar o sistema. Jesus veio mudar o homem. Cristo não veio mudar o sistema. Jesus não mudou o sistema que ele vivia. Paulo não mudou o sistema que ele vivia. Quando que Paulo mandou Onésimo voltar para Filemão, e Filemão receber Onésimo como seu irmão em Cristo. Né? Então, o que acontece? Jesus não veio mudar o sistema, Jesus veio mudar o homem, para que o homem dentro do sistema faça a diferença. Vou repetir. Jesus não veio mudar o sistema, Jesus veio mudar o homem, para que o homem transformado, salvo dentro do sistema, seja qualquer dele que for, faça a diferença. Eu não estou dizendo que o evangelho aqui reafirma a escravidão, reafirma a exploração capitalista da mão de obra barata. Não estou dizendo que o evangelho reafirma isso. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que um empresário dentro do sistema capitalista, se ele é salvo e ele é transformado, ele não vai explorar os seus funcionários, vai pagar o melhor salário possível. Né? O empregado, que trabalha com o empresário, se ele é um salvo, ele vai dar o seu melhor possível. Então, o sistema ele não é transformado, ele não muda de nome, mas as pessoas transformadas fazem diferença dentro do sistema. Então, Jesus não veio mudar o sistema, a igreja precisa perceber isso. Jesus não veio mudar socialismo, Jesus não veio mudar capitalismo, Jesus não veio mudar nenhum sistema. Os sistemas mudam por uma dinâmica histórica. Aí os sistemas mudam. Mas Jesus veio mudar o homem, para que o homem dentro do sistema faça a diferença. E, aliás, a história do cristianismo está recheado de homens e mulheres que fizeram a diferença dentro do sistema que viveram. Nos 2000 anos de história do cristianismo, nós temos homens e mulheres que fizeram a diferença, inclusive mulheres, que fizeram uma grande diferença vivendo numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, numa sociedade que a mulher era relegada ao segundo plano. Mulheres fizeram a diferença, porque foram transformadas pelo poder do evangelho. Verdade. Exatamente. Hoje nós estamos vivendo ao contrário, né? As pessoas estão tentando mudar sistemas. A minha pergunta e a origem, né, desse bate-papo aqui, que é um artigo que o senhor escreveu no Face, no dia 17 de março, que eu achei muito, muito legal. Que está assim, né? Escreveu assim, por que igreja? Empresa ou seita? Eu achei o artigo muito 10, compartilhei com um monte de gente, porque achei o artigo muito legal. E aí eu queria que o senhor desse uma colocação sobre esse artigo aí. Por que igreja, empresa ou seita? Esse artigo, quando eu escrevi num desabafo. Né? O Brasil tinha computado, naquele dia, 2.841 vidas que se perderam pela Covid-19, e pastores insistindo em abrir igrejas, né, no momento em que o estado de São Paulo estava na fase vermelha, de forma emergencial. A nossa igreja já estava com os cultos presenciais suspensos, já na fase laranja, né? E porque nossa cidade estava muito complicada aqui, nós entendemos que era momento disso, a membresia concordou. E aí eu via pessoas debatendo que tem que abrir. E algumas pessoas eu procurei dar uma consultada, porque você quer que abra, porque aí começam aquelas questões, né? E aí eu percebi que, além das preocupações com zelo, com tudo, existem outras preocupações, né? Outras preocupações. Então, eu escrevi esse artigo, e nesse artigo eu coloquei que as pessoas que estão nas igrejas, era momento de usar essa pandemia como filtro. Isso serve para os membros da minha igreja também. E a nossa igreja tem que fazer um filtro. O pastor Gessé é um pastor de uma igreja, né? Ou ele é um gestor de uma empresa? Ou ele é o líder de uma seita? O que eu estou falando aqui tem que servir para mim. Né? Então,
Covid-19, você está frequentando uma igreja, uma empresa, uma seita? Aí, eu queria até replicar aqui a leitura, né? Eu coloquei assim, que é inconcebível que pastores e grandes ministérios ordenem que seus subalternos abram templos. Aliás, da minha cidade morreu gente por causa disso aí. Inclusive pastores que eram liderados, abriram seus templos, pegaram Covid e morreram. Agora, como se provar isso, né? E até igrejas pequenas também, no afã das suas contas, tudo, e não é fácil, irmãos. Eu compreendo que pastores não foram treinados para pastorear uma igreja em pandemia, eu também não fui. Tem dia que eu sinto tristeza de ver as cadeiras vazias, sinto saudade dos irmãos, fico deprimido, melhor dizendo, triste, mas nem por isso eu vou colocar em risco a vida dos meus amados irmãos. Então foi assim que coloquei. É nessas horas que nós temos que saber se nós estamos fazendo parte de uma verdadeira igreja. O que é uma verdadeira igreja? Uma igreja verdadeiramente evangélica é aquela cuja pregação do evangelho está centrada na cruz de Cristo. Igreja é isso. Igreja só é igreja se a pregação do evangelho estiver centrada na cruz de Cristo. O evangelho, a cruz de Cristo tem que ser o norte, tem que ser a centralidade do púlpito. Claro que podemos pregar outra temática, até dízimo e ofertas. Né? Mas, como diz, o centro da pregação, o motivo maior, tem que ser a pregação do evangelho, para que culmine em salvação de almas, em transformação de vidas. Então, uma igreja evangélica, a centralidade da pregação é a cruz de Cristo. Né? Agora, se não é a cruz de Cristo, aí nós precisamos avaliar se estamos fazendo parte de uma seita do empreendimento econômico. Foi o que eu coloquei aqui. Se o seu pastor está seguindo as normas, procurando preservar a saúde das ovelhas, sem descuidar do atendimento individual, do atendimento espiritual individualizado, né? Porque não estamos proibidos de visitar, não estamos proibidos de fazer um gabinete pastoral, não estamos proibidos de aconselhar, de orar individualmente, de atender um casal, não estamos proibidos. Uma família, não estamos proibidos disso, né? Se estamos usando a tecnologia para o ensino da palavra, então isso é uma igreja, né? E mesmo se está havendo cultos presenciais que estão sendo permitidos em alguns lugares, dentro dos protocolos, é uma igreja também. Se são cultos presenciais dentro dos protocolos permitidos pela lei, né, ok. Agora, se o líder manda e incentiva reuniões presenciais por preocupações meramente econômicas e financeiras, então não é igreja. Aí é um empreendimento humano, porque coloca o empreendimento humano, coloca as questões financeiras acima do bem, do maior bem, do bem-estar das ovelhas, que é a sua vida. Né? É empresa, não é igreja. Ou então, alguns ainda, além de ser um empreendimento econômico, se tornam uma seita, porque aí desvirtuam a palavra, distorcem a teologia, né? Contaminam a verdadeira interpretação da palavra, né? Uma interpretação honesta da palavra, torcem para que manipular a mente dos seus seguidores. Como nós vimos, você pode vir que Covid não pega em crente, seita. Quem tem fé não pega Covid, aqui tem fogo santo, aqui o muro de Jeová vai te proteger, né? E aí os versículos bíblicos usados fora de contexto, onde o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Assim como no deserto, no Egito, o sangue foi colocado nos umbrais das portas. Quem tem o sangue de Jesus não pega o Covid. E quantos pastores estão morrendo? Então isso já não é nem igreja, é uma seita pseudo-cristã. Ou, no mínimo, uma igreja cheia de heresias. Né? E aí eu coloquei a recomendação, que não tem outra. Sai dela, povo meu. Apocalipse, capítulo 18, 4, 5. Agora, eu queria aqui, da completude dessa ideia, né, que deu tema a esse debate hoje, empresa e seita, igreja, empresa ou seita, é que eu estou falando uma coisa aqui que está na Bíblia, né? Eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui. Jesus já tirou os cambistas do templo. Ele disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Não pode ser um covil de ladrões. Né? Infelizmente, algumas igrejas, mesmo em afastamento social, mesmo em distanciamento social, está virando covil de ladrões. Né? Mesmo pela internet.
E não é porque pede dízimos e ofertas, porque eu também peço. Eu incentivo os irmãos, mando o número do Pix da igreja, mas isso de forma voluntária, porque a contribuição ela tem que nascer da voluntariedade, né? E quando eu falo voluntariedade, eu estou dizendo que você não pode ficar forçando a pessoa no sentido do medo, do terror, né? Aquilo que muitas religiões usam, né? A questão do terror, né? Do medo, ou então do aspecto da recompensa exagerada. Ainda que exista recompensa, ninguém se meio no reino de Deus. Então, Jesus tira os cambistas do templo, dizendo: a casa do meu pai será chamada casa de oração, não convido de ladrões. Estou terminando aqui. Paulo também já disse que o evangelho seria pregado por dinheiro, né? E Pedro disse assim: no final do tempo, nos finais dos tempos, fará o comércio de vós. Então, igreja como empreendimento está na Bíblia. Não é bíblico. Entenda, nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Precisa entender muito bem isso. Nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Caim matou Abel por inveja, e não é bíblico matar o irmão por inveja, né? Nem tudo que está na Bíblia é bíblico, ok? Vamos separar isso aí. É importante que os irmãos que nos assistem entendam que nem tudo que a Bíblia relata, ela ensina e nos manda imitar. Então, Jesus já condenou veementemente os cambistas na época dele. A minha casa do meu pai será chamada casa de oração, não convido de ladrões. Eu faço aqui uma ressalva de que os membros da igreja devem contribuir com seus dízimos, devem contribuir com suas ofertas, devem apoiar os seus pastores, né? Ver as suas necessidades pessoais também, assim como o pastor deve ver as necessidades das ovelhas, as ovelhas que estão trabalhando, têm seus salários em dia, que eles são funcionários públicos, os irmãos têm suas empresas que estão vendendo. Ajude outros irmãos, mas veja também a necessidade dos seus pastores. Os pastores são dignos do seu salário. Pastores têm sua família também, a igreja também tem seus custos. Tem outro lado da moeda também que temos que ressaltar aqui. Isso é muito importante, ok? Você está no Papo na Palavra nesta noite de quarta-feira. Estamos num bate-papo muito abençoado, elucidador. Estamos aprendendo muito com o pastor Gessé Sobral, lá de Piracicaba, né, pastor Paulo? Isso. Junto com a gente, discutindo esse tema: igreja, empresa ou seita? Pasmem. Antigamente as igrejas, você procurava lá no CNPJ da igreja, era sem fins lucrativos, né? Instituição sem fins lucrativos. Hoje você já vê uma configuração diferente, a estrutura de uma empresa, né? Já vê bem ali arquitetada, né? Passando de pai para filho, e assim vai, né? A gente percebe uma mudança na configuração da igreja. Mas as horas já estão avançando, vamos aqui avançar, né, pastor Gessé? As perguntas. Antes, quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando nesta noite. A irmã Janaína, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Temos também, deixa eu ver aqui, o Valmir, lá de Alagoas, se não me falha a memória, o Valmir. Muita gente participando aqui de São Paulo, a irmã Genielma, a Joelma, a Josi Paula. Que Deus possa abençoar a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação. Adriana Nascimento, a irmã Lídia, cantora Sandra Marques. Que prazer tê-la com a gente, viu? O Papo na Palavra é assim. Vamos aprendendo. Que bom ter você com a gente. Pastor Gessé Sobral, em relação ao retorno dos cultos presenciais, o senhor já está preparado aí para o retorno dos cultos presenciais? Qual que é a sua opinião, o seu posicionamento? Deixa eu só retomar uma questão aqui antes sobre igreja, empresa e seita, colocando que geralmente as que estão se tornando seitas também são empresas, né? Às vezes nem todos que têm estrutura de empresa são seitas, porque às vezes igrejas sérias, como você disse, até que participar para filho, algumas se tornam praticamente feudos familiares, mas preservam pelo menos a questão bíblica, né? Mas algumas partes realmente aí distorcem a palavra. E Paulo está dizendo que no final dos tempos haveria doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Você não está atento a isso. Tome cuidado com o terror, tome cuidado com essa imposição do medo, né? A verdade liberta. O evangelho é libertador. O evangelho é libertador, não para fazer o que eu quero,
mas para viver conforme foi dado com a palavra de Deus. O evangelho é libertador. O evangelho que traz aprisionamento não pode ser o evangelho da verdade. E, inclusive, a contribuição, fazendo um parênteses aqui, já vou retomar a pergunta, ele deve nascer da voluntariedade, da gratidão a Deus, do amor à obra e da consciência do dever cristão de contribuir. Mas vamos lá, retorno aos cultos presenciais, minha posição, se eu sou contra, a favor, sou totalmente contra. Ou melhor, sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor do retorno dos cultos presenciais, que pastor que não quer o retorno dos cultos presenciais. Sou totalmente a favor, dentro dos protocolos estabelecidos por especialistas, né? E cada local. Então, pode ser que na minha cidade não possa e em outra cidade possa, né? O que não dá é você ter uma decisão nacional, porque pode ser que algum lugar não tenha condições disso, né? Então, eu sou a favor, dentro de protocolos estabelecidos por especialistas e dentro das possibilidades estruturais de cada igreja. Porque percebo que, com a abertura, as maiores igrejas vão sair ganhando. Porque as igrejas, elas têm uma grande estrutura, têm portas abertas, têm janelas para serem abertas, né? Então, uma igreja cabe 1.000 pessoas, se ela colocar 250 pessoas, é muita gente. Mas, às vezes, num salão pequeno, em umas comunidades pequenas, às vezes o pastor coloca 80 pessoas ali, cabe 60. O pastor fala assim, não, eu vou colocar aqui 20. Entendam que quem determina o número de pessoas que cabem em cada igreja não é o pastor, é o AVCB do bombeiro. Então, nossa igreja, por exemplo, já coloquei 250 pessoas, mas o AVCB do bombeiro é 180, 190. Entendeu? Então, é relativo a esse número, é 30% desse número que o bombeiro define. Não, pastor, eu coloquei na minha igreja 500 pessoas, mas sua igreja cabe 250. Então, eu sou a favor, sim. Mas eu quero deixar aqui um convite a todos nós, cristãos, pastores e líderes. Nós vamos lutar para abrir as igrejas dentro dos protocolos? Ok. Mas vamos abrir o coração primeiro. Vamos abrir os olhos primeiro. Vamos abrir as mãos. Porque abrir o templo para cultos presenciais com o coração fechado, com os olhos fechados, com o entendimento fechado, com as mãos fechadas, não adianta nada. O que transforma não é porta de igreja aberta para culto presencial. O que transforma é uma igreja com o coração aberto, cheio de amor. É uma igreja com entendimento aberto, cheio de conhecimento. É uma igreja com seus lábios abertos, cheio de unção de Deus. É uma igreja com seus olhos abertos para olhar a necessidade espiritual e social do povo. É uma igreja com as mãos abertas para ajudar aquele que precisa, né? Então vamos abrir os cultos presenciais, se for assim preciso, mas com o coração aberto, os olhos abertos e as mãos abertas. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar. Lockdown ou abertura total? Qual o caminho devemos tomar? Aí você me joga na fogueira, né? Lockdown, né? Depende, né? A França agora decretou um lockdown total por 30 dias. Possivelmente lá vai funcionar. Mas no Brasil, o lockdown nacional não funciona. E tem pessoas que comparam, inclusive a mídia está comparando muito o Brasil com outros lugares. O lockdown no Brasil não funciona, porque o Brasil tem uma dimensão continental e o Brasil é um país multiétnico. Aqui é um país multiétnico. Nós temos várias etnias aqui, cada uma se comporta de uma forma. É um país multicultural. Eu queria deixar aqui um apelo à mídia, a quem partilha disso. Toma cuidado quando você compara. Sou um professor de história. Cuidado quando você compara um país com o outro. Um historiador chamado Georges Deby, francês, ele dizia assim, as sociedades não são figuras geométricas. Você não pode colocar uma sociedade dentro da sociedade. Às vezes as pessoas dizem, mas na Alemanha tem lá. Claro que a gente pode fazer comparações, mas comparações em algum campo, né? Um campo teórico, hipotético. Mas você não pode, no momento do Covid, ficar comparando o Brasil com um país, por exemplo, que cabe dentro do estado de São Paulo. A França cabe dentro do estado de São Paulo. A Noruega cabe dentro da cidade de São Paulo, né? A Finlândia cabe dentro de qualquer cidade aí média do Brasil. Então, eu sou a favor de lockdown, se for local, né? E se for necessário, como fez lá o prefeito de Chapecó, fez um lockdown lá, e o tratamento precoce também, que eu defendo, desde que a pessoa seja diagnosticada com o Covid e o médico prescreva esse
tratamento precoce. Não defendo tratamento precoce que todo mundo saia fazendo de qualquer forma, porque sentiu os sintomas de gripe. Eu defendo tratamento precoce quando a pessoa fez um teste, esse teste deu Covid e o médico imediatamente receita, o médico receita, depois de consultar, só o médico receita o tratamento precoce, né? E aí o remédio, o médico que vai ver o que funciona, se não funciona, se é ivermectina, se é o médico que vai ver que funciona, tá bem? Mas a abertura total, eu não defendo. Acho que não podemos abrir totalmente agora. Mas podemos abrir, né, gradativamente, devemos abrir gradativamente, né, desde que isso seja feito dentro da racionalidade. Esse negócio estão dizendo, não, abre tudo e morre tudo, como é que fica? Não. Não defendo nem um lockdown total e não defendo nem uma abertura total. Eu defendo tanto um lockdown local, né, a partir de uma situação local, como eu defendo a abertura. Pode ser que tenha local aí que você possa abrir tudo, né? Por que não? Dependendo da situação de uma cidade, ela pode abrir totalmente. É o que eu defendo. Pois é, gente. Agora, posso fazer uma complementação? Pode sim, por favor. Agora, obviamente, né, que sou um defensor da vacina também, né? Tem essa da Oxford aí, né, dessa AstraZeneca, que está dando problema lá, que os países da Europa já suspenderam, eu acho que o Brasil deve suspender também, porque 30 pessoas morreram por embolia, os países da Europa já suspenderam essa vacina, mas as nossas vacinas aqui estão indo bem, graças a Deus. Meu sogro, 93 anos, vacinou, minha sogra, 82, já vacinou, minha tia, 89, já vacinou, os irmãos da igreja vacinaram, ninguém virou jacaré, tá tudo tranquilo. Eu quero vacinar também o mais rápido possível, né? Mesmo com a Coronavac aí, que é nosso Butantan, da Fiocruz, tá tranquilo, viu? Sou a favor da vacina, sou a favor da ciência, mas não faço da ciência uma religião, porque a ciência também, as suas certezas é baseada nas dúvidas. Nenhuma certeza da ciência nasce da ciência. Eu falei esse dia para uma pessoa, falou assim, pastor, eu sou um cientista. Eu falei, e daí? Nenhuma certeza da ciência se baseia em certeza. Toda certeza da ciência nasce da dúvida. Inclusive, é a própria ciência que me dá postulados epistemológicos para mim duvidar dela, né? Aliás, se não fosse a dúvida acerca das verdades que as ciências revelam, outras verdades não teriam surgido. A única verdade absoluta é a verdade que vem de Deus, e esta é um campo da fé, né? É um campo da metafísica, e já ia outra discussão, ok? A ciência não pode ser tido como um campo de verdades absolutas, ainda que sejam importantes. Então, nós defendemos a ciência, mas não defendemos a ciência como um campo de verdades absoluta. Até porque a ciência, ela também já teve a serviço de interesses espúrios. A ciência já teve a serviço da guerra, a ciência já teve a serviço de loucos, né? A história mostra isso. Que, graças a Deus que hoje a ciência ela está sendo a serviço da humanidade, né? E nós louvamos a Deus por isso e oramos pelos cientistas, pelos médicos, por todos aqueles que pesquisam, mas não fazemos a ciência um campo de verdades absolutas. Gente, temos muito a conversar com o pastor Gessé Sobral, teólogo, historiador, filósofo, e vale a pena, hein? Vale a pena levar aí em consideração, refletir em tudo que o pastor Gessé tem dividido com a gente esta noite. E eu creio que não vai ficar só dessa vez, né? Não. As horas já estão aí no limite, já estamos nos extras já, né? Mas foi um bate-papo muito importante, interessante. Precisamos prolongar um pouco mais sobre este tema, porque a igreja precisa ter uma mente aberta, né? Sim. A igreja precisa ser mais serena, mais inteligente. Precisamos ser mais inteligentes. A gente está sendo muito impulsivo, né? Estamos indo para o lado da ignorância e não da racionalidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá consciência, viu? E não é de confronto, mas é de sabedoria agir. E nesse momento precisamos ser muito sábios. E é por isso que quero agradecer a participação do pastor Gessé Sobral, lá de Piracicaba, participando com a gente, e creio que vai estar um dia aqui presente nos nossos estúdios. Meu pastor, muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. Que bom tê-lo com a gente essa noite. Eu queria deixar minhas considerações finais aí.
aos amados irmãos que estão nessa tribuna, deixar meu carinho e dizer a vocês, continuem assim, viu? É importante esse trabalho de esclarecimento, esses fóruns de debate, de reflexão, de pensamento. Isso é raro em nossos dias, é muito importante, viu? A gente pensar fora da caixinha também é importante, viu? Não é só os socialistas que mandam pensar fora da caixinha, não. O próprio Deus falou para Abraão pensar fora da caixinha, não foi? A primeira pessoa que pensou fora da caixinha foi Abraão. Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos seus pais, e vai para a cidade, para o lugar que eu vou te mostrar. Pensa fora da caixinha, Abraão, que eu vou te revelar coisas grandes, né? Então, nós estamos aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, e os nossos telespectadores. Que Deus possa abençoar a vocês. Compartilhe depois esses vídeos, né? Para que outras pessoas sejam abençoadas. E que possamos ser uma igreja que mais conforta do que confronta, né? Às vezes estamos confrontando muito politicamente e estamos deixando de confortar. Mas eu quero terminar aqui a palavra que sempre dou na igreja, aos finais do culto, né? Que, como disse o nosso amado irmão, Jesus Cristo disse para Pedro, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja é indestrutível, a igreja nunca vai parar. A igreja não vai parar, ela não está parada, ela não parou, porque a igreja é mais do que o templo, a igreja é mais do que 4 paredes, a igreja é mais do que CNPJ, a igreja é mais do que um homem falando no microfone, a igreja é mais do que o ministério de louvor cantando, a igreja de Cristo é a coluna e firmeza da verdade, é a comunidade de santos que serve a um Deus vivo, poderoso, que é Espírito. E foi isto que Jesus disse à mulher samaritana: nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis, porque vem a hora e agora chegou, em que os verdadeiros adorarão ao Pai, Espírito e verdade, e esses são os que estáis procuram. Esses dias eu disse para a igreja, parafraseando Mateus, acho que 18, 20, disse Jesus: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, grifo meu, presencialmente ou virtualmente, eu estarei presente no meio deles. Deus abençoe, um abraço a todos. Que Deus abençoe, pastor Gessé, até a próxima, meu amigo pastor Paulo. Deus abençoe, até quarta que vem. Até quarta que vem, querendo Deus, estaremos aqui. E quero terminar dizendo para você o que me questionaram muito desde ontem. Pastor Moisés, a igreja está no banco dos réus. A igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, ela só vai participar de um tribunal. É o tribunal de Cristo. E será para ser recompensada. Homem nenhum tem poder para julgar a igreja de Cristo. Deus abençoe. Até a próxima quarta.